Será que esse é o pior time que já passou pela Premier League? Vem conhecer um pouco do clube que sofreu 100 gols na mesma temporada. Olá pessoal, está começando mais uma edição do PL Brasil em Números e hoje nós vamos falar do Swindon Town, esse time que não é tão conhecido, o pessoal mais jovem aqui que acompanha o canal não deve ter ouvido falar desse time, mas quem já acompanha bem a Premier League vai saber de quem eu estou falando. Tem um pouquinho de vermelho aqui no cenário em homenagem ao escudo do time que vocês estão vendo aí na tela. E eu vou apresentar aqui algumas informações para vocês e vou falar desse recorde negativo, hein? 100 gols sofridos na mesma temporada. Vou contar para vocês como é que foi. Então vamos lá, vamos começar com os dados principais do time, como eu sempre mostro aqui. O Swindon Town Football Club é da cidade de Swindon, do condado de Wiltshire, e foi fundado em 1879 com o nome de Swindon AFC. Depois passou a ser Swindon Town em 1883 e virou profissional em 1894. Então tem aí mais de 100 anos já de vida profissional, já mais de 140 anos de história. O time joga no County Ground, estádio construído lá em 1890, inaugurado em 1892. E desde meados ali dos anos 90 tem uma capacidade de 15.500 pessoas, de acordo com todas as mudanças e reformas que foram feitas nos estádios da Inglaterra, né, nos anos 80 e 90. E falando de participações na Premier League e na primeira divisão como um todo, o time só tem uma temporada para contar, que é a temporada de 1993 e 94, que é a que nós vamos comentar mais um pouco aqui no vídeo de hoje. Atualmente o time está disputando a League One, que é a terceira divisão lá na Inglaterra. Em 2019/20 ficou em primeiro lugar na League 2, que é a quarta divisão, venceu o torneio e subiu para a terceirona, mas não está tão bem esse ano não, hein? Está lá no final da tabela também, correndo o risco de voltar para a quarta divisão. Falando agora um pouquinho dos rivais do time, a gente contou algumas informações falando de uma pesquisa do início dos anos 2000 que queria saber quais eram os rivais de cada time da Inglaterra. E essa pesquisa apontou que o principal rival do Swindon Town é o Oxford United, mas o time também tem rivalidade com o Reading, Bristol City e Bristol Rovers, entre outros, de acordo com essa pesquisa. Antes de falar da temporada do time na Premier League, dessa temporada 93-94, vou voltar uns 100 anos para explicar como que o time surgiu, como que ele começou e onde ele esteve em todo esse tempo, né, até chegar na primeira divisão. Em 1894, o time virou profissional ao entrar na Southern League e depois entrou também na Western League. O Swindon Town entrou para a Football League em 1920 e foi um dos membros fundadores da Division 3, então ele já entrou ali na terceirona, né? Não foi um time que começou tão alto lá nas divisões da Inglaterra. E olha a curiosidade aqui que interessante, o Swindon Town ganhou do Luton Town de 9-1 na estreia da temporada, é o seu recorde, é o melhor placar em todos os seus jogos, em todas as ligas que ele já participou. E a gente está falando de um time que é aparentemente pequeno, né, que não ganha muita coisa, está sempre ali na terceira, quarta divisão, mas olha que interessante, o time venceu o Arsenal por 3-1 na final da Copa da Liga de 1969, e é o título mais importante do time, né, um título nacional de peso. The scoring wasn't over yet. Rodgers made it 3-1. Football League Cup. De todos esses anos de disputa da Liga, o time passou a maior parte do tempo na terceira divisão. Foram mais de 60 temporadas na terceirona, 43 anos seguidos, de 1920 até os anos 60. Em 1982, chegou a cair para a quarta divisão e desde então ficou oscilando entre quarta, terceira e segunda. Depois o time teve sua fase boa, conseguiu se firmar ali na terceira, segunda e até chegar na primeira, quando já era a Premier League. O Swindon Town está junto de outros dois times que participaram da Premier League apenas uma vez. É o Barnsley, o Blackpool e o Swindon Town. O Blackpool talvez seja o mais conhecido desses três. E quem já acompanha esse quadro aqui no canal sabe que normalmente eu falo da melhor e da pior temporada dos times, mas nesse caso não tem jeito, né? Porque o time só participou uma vez, então a temporada é a pior mesmo, não tem como. Nessa temporada, 93-94, ainda tinham 22 times participando e o Swindon Town ficou em último, com 30 pontos nos 42 jogos disputados, foram 5 vitórias, 15 empates, 22 derrotas, marcando 47 gols e sofrendo 100 gols, ficando com um saldo menos 53. E o mais interessante daqui que a gente resolveu falar do Swindon Town é que ele é o único time que sofreu 100 gols numa mesma temporada da Premier League. Nenhum time tinha alcançado esse feito. Mas apesar dos 100 gols sofridos, o time não teve a pior pontuação entre os lanternas daquelas temporadas de 22 times.
Com 30 pontos, o Swindon Town tem a terceira pior pontuação entre esses times. Na temporada 94-95, o Leicester fez 29 pontos, ao ficar na vice-lanterna, e o Ipswich Town fez 27 pontos, ao ficar na última posição. Então, considerando as temporadas de 22 times, esses 30 pontos aí nem foram a pior marca de um time na Premier League. E outra informação que eu sempre trago aqui é a tabela geral, né, com toda a pontuação, jogos, vitórias de todas as temporadas da Premier League somadas. Nesse quesito, como só teve uma participação, o Swindon Town está em último, está na 49ª posição. O Barnsley está com 35 pontos, está acima, com 38 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 23 derrotas, 37 gols marcados e 82 gols sofridos, saldo menos 45. E acima dele tem o Blackpool com 39 pontos, 38 jogos, 10 vitórias, 9 empates, 19 derrotas, 55 gols marcados e 78 gols sofridos, com saldo menos 23. E esses são os 3 únicos times que têm uma média de gols sofridos acima de 2 por jogo. Talvez também porque eles jogaram pouco, né, e sofreram muitos gols nessas partidas. Os times que participaram de 2, 3, 4 temporadas acabam diluindo aí, essa média vai ficando ali com 1,8, 1,9 gols sofridos por jogo. E logo agora eu falei que esses 30 pontos não era a pior marca de um time na Premier League, porque depois que passou a ter 20 clubes, em 6 ocasiões tiveram times que ficaram abaixo de 20 pontos. Com 19 pontos teve o Portsmouth em 2009-2010, com 7 vitórias e 7 empates. Também 19 pontos o Sunderland em 2002-2003, com 4 vitórias e 7 empates. 17 pontos do Aston Villa na temporada 15-16, com 3 vitórias e 8 empates. 16 pontos do Huddersfield Town em 18-19, com 3 vitórias e 7 empates. 15 pontos também do Sunderland em 2005-06, com 3 vitórias e 6 empates. E os 11 pontos do Derby County na temporada 2007-2008, com apenas 1 vitória e 8 empates. E voltando a falar dos gols, o que é que aconteceu nessa temporada? Eu trouxe aqui alguns placares para vocês verem como que foi essa temporada. Ó, para começar, o time já levou um 5-0 do Liverpool em casa. Depois perdeu para o Southampton por 5-1 na casa deles. Perdeu para o Manchester United por 4-2 em Old Trafford. Perdeu para o Arsenal de 4-0 em casa. Perdeu para o Everton de 6-2 no Goodison Park. Por 5-0 do Aston Villa no Villa Park. Por 7-1 do Newcastle no St. James Park. E para finalizar, perdeu por 5-0 do Leeds em casa. Então foi uma temporada de muitas goleadas, o time sofreu muito e está aí com essa marca de pior defesa em uma temporada da Premier League. Para vocês terem uma ideia, a segunda pior defesa é do Ipswich Town, que sofreu 93 gols na temporada 94-95. Depois disso, ninguém ficou acima dos 90, ficaram ali em 85, 83 ou menos que isso. E falando das médias, esses 47 gols marcados e 100 gols sofridos dão uma média de 1,12 gols marcados por jogo e 2,38 gols sofridos por partida. É a pior média já registrada nessas 29 temporadas da Premier League. Foram 11,9% de vitórias, 35,71% de empates e 52,38% de derrotas, um aproveitamento em pontos de 23,81%. Só não é pior do que o Huddersfield Town, que tem uma média de 23,25% de aproveitamento de pontos na Premier League. E agora vamos parar de martelar o time, né? A gente só tá falando aí desses 100 gols, mas quem que jogou essas partidas, né? Vamos falar aqui um pouquinho de quem foram os jogadores e artilheiros do Swindon Town na Premier League. Para começar, o campeão dessa lista aqui é um Sean Taylor, defensor inglês, que participou de todos os jogos, os 42 jogos do Swindon Town nessa temporada da Premier League. Logo depois tem o John Moncur, meia, também da Inglaterra, que participou de 41 jogos, e o Kevin Hollock, da Irlanda do Norte, que esteve em 38 dessas 42 partidas. E mais uma curiosidade, o John Moncur, que eu falei aqui na lista, ele foi para o West Ham depois e jogou até a temporada 2002-2003 na Premier League, então ele teve uma vida longa ainda na primeira divisão, diferente do Swindon Town. E seguindo aqui para a lista de artilheiros, nós começamos com Jan Fjørtoft, da Noruega, o atacante que marcou 12 gols em 36 jogos. Depois temos Paul Bodin, defensor que marcou 7 gols em 32 jogos disputados. E Andy Mudge, inglês, o atacante também, que marcou 6 gols em 30 jogos que participou pelo Swindon Town na Premier League.
E na lista de mais vitórias, dessa vez ela é um pouquinho maior, eu sempre trago só 3 nomes, os 3 principais, mas 6 jogadores participaram das 5 únicas vitórias do time da Premier League. São eles o Paul Bowden, o Kevin Horlock, o John Moncur, Kite Scott, o Sean Taylor e o Adrian Whitbread. Todos venceram as 5 partidas. E antes de encerrar esse vídeo, eu falei lá no início que o time estava ali, né, oscilando na tabela. Atualmente, até a gravação desse vídeo, o time está na 19ª colocação na League One. São 24 times disputando, então está fora da zona de rebaixamento no momento, mas não está livre. Ainda faltam ali 8, 9 jogos, a tabela está bem complicada para os times lá, nem todos os times estão com 37 jogos disputados. Então assim, a gente ainda vai acompanhar para ver se o time vai se manter na terceira ou vai cair para a 4ª divisão. Então é um time que está longe de disputar a Premier League, né? Tem que se manter na terceira, depois subir para a 2ª e quem sabe subir para a 1ª divisão e voltar para a elite do futebol inglês. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um PL Brasil em Números, esse quadro que a gente aproveita para falar das estatísticas dos times e apresentar aqueles times menos conhecidos que jogaram poucas temporadas e que às vezes você nem lembra ou nem conhece. Então manda aí nos comentários qual o próximo time que você quer ver aqui no PL Brasil em Números. Nós vamos falar dos 49 times, viu? Pode demorar um pouquinho, mas uma hora a gente chega lá. Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo da PL Brasil. Não deixe de se inscrever, dar o like aqui no canal e até semana que vem. Obrigado, tchau, tchau!